Você que tem as mamas muito pequenas, sabia que isso pode ser um problema de saúde chamado hipomastia? Olá, hoje vamos abordar nesse vídeo um assunto relacionado ao desenvolvimento insuficiente das mamas femininas. É um problema chamado hipomastia. Esse problema é muito mais comum do que muitas mulheres imaginam, e nesse vídeo nós vamos não apenas falar do que leva a esse tipo de problema, como quais os tratamentos mais adequados. Vou abordar um pouquinho também sobre o uso de implante de silicone também, que é um questionamento às vezes que algumas pessoas também relatam. Fique até o final do vídeo que eu vou mostrar alguns exemplos, alguns casos clínicos tratados tanto com a prótese de silicone, como alguns casos ainda em que a gente consegue tratar sem a utilização da prótese de silicone. Para você que não me conhece, eu sou Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Estou envolvido em comitês de pesquisa, estou envolvido em estudos relacionados à cirurgia plástica com grandes publicações em revistas internacionais, dou frequentemente aula em congressos para cirurgiões plásticos e estou há mais de 16 anos envolvido no ensino de residentes de cirurgia plástica. E tenho esse meu canal, Cirurgia Plástica Sem Segredos, onde eu discuto com o público leigo assuntos relacionados à cirurgia plástica baseado na minha experiência pessoal e também em vários estudos e consensos da literatura. Lembrando que a cirurgia plástica é uma especialidade médica e a medicina não é uma ciência exata, o que pode levar, às vezes, a alguma opinião diferente um pouco do que eu estou falando. Vamos abordar então sobre o assunto desse vídeo, que é a hipomastia. A hipomastia é um desenvolvimento insuficiente das glândulas mamárias. Elas podem ser decorrentes simplesmente de uma alteração congênita, não significa que você tendo a sua filha também irá ter uma hipomastia, mas ela pode estar relacionada também a alguns fatores externos durante o desenvolvimento, seja alguma alteração hormonal, alguma doença que levou a essa alteração hormonal, às vezes algum procedimento cirúrgico na região torácica durante a fase do desenvolvimento da glândula mamária também pode levar a alguma dessas alterações. O tratamento mais proposto é a utilização do implante de silicone, a prótese de silicone. E uma abordagem muitas vezes que chega aqui para mim é um questionamento. Tem pacientes que têm a mama praticamente plana e tem uma distância aqui entre a região do mamilo até a dobrinha, onde é o sulco inframamário, muito curta, às vezes de 2, 3 centímetros, sendo que o normal é estar entre 6 e 7 centímetros essa distância. E o paciente às vezes me pergunta, poxa, eu consigo colocar uma prótese de silicone, sendo que o meu sulco às vezes é muito alto, eu tenho uma distância nessa região muito pequena? Então situações como essa são inclusive situações em que tem sim a indicação de colocar uma prótese de silicone, pois a prótese de silicone ela vai fazer uma expansão desse tecido inferior da sua mama e vai conseguir fazer um deslocamento desse sulco mamário para uma região mais inferior. Alguns casos pode ser tratado com a lipoenxertia? Pode sim. Nesse caso, o cirurgião não apenas irá fazer um enxerto de gordura, como ele precisa também fazer uma pequena expansão intraoperatória dessa sua pele. Então, num procedimento de lipoenxertia mamária para tratamento da hipomastia, é importante estar fazendo o enxerto de gordura com um leve grau de expansão intraoperatória, então, que a gente faz com agulhamentos. Então, aqui eu quero mostrar para vocês alguns exemplos dessas duas situações. Então, aqui uma paciente com uma hipomastia. A hipomastia dela foi referente a uma cirurgia torácica, então ela tem uma cicatriz aqui na região central, e a gente consegue colocar uma prótese aqui de 300 ml, fazendo então com essa prótese a expansão desse polo inferior da mama e deixando ela com um resultado bastante harmonioso então após a inclusão dessa prótese. Aqui um outro caso de uma paciente que tinha uma hipomastia, provavelmente decorrente do nascimento. Essa paciente ela não queria de maneira nenhuma colocar o implante de silicone e a gente conseguiu fazer uma expansão intraoperatória com microagulhamento e a lipoenxertia, dando realmente esse tipo de resultado bastante favorável para ela. A gente consegue ver o resultado dela depois de 6 meses, que foi um período que já ocorreu a regressão quase que completa do edema resultante da cirurgia, e a gente vê como que ela ficou após esse período de 6 meses. E aqui o interessante dela é que depois de 3 anos ela veio a engordar, ganhou peso, e a gente consegue observar que no caso da lipoenxertia tem essa vantagem que ainda a paciente volta, além de ter uma mama completamente natural, sem a necessidade de um corpo estranho no organismo, ela ainda consegue, se ela vier a ganhar peso, a ter um aumento de volume, como a gente observa aqui.
Bem, quando vai colocar prótese de silicone, qual é o tamanho adequado? A gente tem que calcular um tamanho que vai dar um aumento adequado, um aumento do polo inferior da mama dessa paciente, lembrando que o tamanho não pode ser muito exagerado a ponto de ultrapassar a lateral do tórax, que vai ficar uma alteração muito superficial. Tem casos ainda de pacientes muito magras que geralmente muitos cirurgiões colocam a prótese por baixo do músculo. Eu evito ao máximo a necessidade de colocar uma prótese debaixo do músculo, e é importante falar que nessas próteses muito grandes e que você quer um resultado mais natural, é importante fazer o que a gente chama de mamoplastia híbrida, aonde a gente consegue associar o enxerto de gordura na parte superior para ficar uma mama, uma transição mais suave no colo, associado então a um implante de silicone. E se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito do pós-operatório desses procedimentos da lipoenxertia ou do aumento das mamas com silicone, eu vou deixar na descrição alguns links onde vocês podem entrar e acompanhar os cuidados pós-operatórios dessas cirurgias. Tenho também, vou deixar alguns links de vídeos também aqui do canal, mostrando um pouco mais de detalhes sobre cada um desses procedimentos, seja da prótese de silicone, como ela é feita, as técnicas que a gente mais utiliza para colocar esse implante de silicone e até mesmo alguns vídeos sobre a lipoenxertia. Então era isso que eu tinha para falar por hoje. Se gostaram desse assunto, não esqueçam de curtir e até compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que tem interesse em estar fazendo esse procedimento. E esse canal Cirurgia Plástica Sem Segredos eu estou sempre discutindo de forma bastante simples para o público que não está envolvido diretamente com a cirurgia plástica, que são não profissionais, não cirurgiões plásticos. Então são assuntos que são abordados de forma bastante fácil de entender. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber notificações. E eu tenho também um perfil no Instagram, que é o Dr. Francisco Claro JR, lembrando de verificar se esse perfil ele é verificado, que é esse símbolo que mostra que o perfil não é falso. E também tenho uma conta no TikTok, onde eu publico vídeos mais curtos, geralmente respondendo algumas perguntas. Era isso então, e nos vemos nos próximos vídeos. Se vocês gostaram desse assunto e têm interesse em estar fazendo esse procedimento, agende uma consulta para avaliação aqui na clínica. Ela está localizada na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo. Aqui a gente oferece uma estrutura com conforto para poder te acolher e uma equipe preparada para poder te oferecer tudo o que é necessário para uma consulta de qualidade. Temos ainda um centro cirúrgico ambulatorial, onde podemos fazer procedimentos de pequeno porte e, quando necessário, estamos próximos dos principais hospitais de São Paulo, onde fazemos as cirurgias de maior complexidade.